Houve um Papa chamado Gregório, que foi o que instituiu isso dentro da teologia católica. A catequese dos 7 pecados capitais. Depois um teólogo chamado Tomás de Aquino, que é a base da teologia católica, ele é tomista por causa de Tomás de Aquino, ele mudou algumas coisas ali e estabeleceu isso como parte do cânone da doutrina católica. 7 pecados capitais. Vocês, quem foi aqui católico, mas católico mesmo? Quem ainda é católico? Eu sou católico, só não sou romano. Né? Eu sou católico, eu sou apostólico, só não sou romano, mas continuo sendo católico. Sabe o que quer dizer a palavra católico? Universal. Universal. O pessoal da católica nem sabe que eles são da Universal, né? Mas são da Universal também. Então, a igreja universal e apostólica. Só nós não somos romanos. Na igreja católica, há 3 tipos de pecado. 3 classificações de pecado. Há os pecados veniais, os pecados capitais e os pecados mortais. Os pecados veniais são os pecados que, quando a gente comete, não necessita obrigatoriamente você se confessar na confissão para o padre. Então, por exemplo, o cara brigou com a esposa, pode pedir perdão para Deus, e principalmente pedir perdão para a esposa, e está perdoado. Mas alguns pecados mais graves, que não são esses veniais, só poderiam ser absolvidos na confissão, no sacramento da confissão. Então, o pecado venial, em outras palavras, é um pecado mais brando, um pecado que dá para tu resolver, tu e Deus. Isso na teologia católica. Os pecados mortais eram aqueles pecados que iam diretamente contra os 10 mandamentos. E esses pecados, se você não se arrependesse e se você não confessasse, teria um peso de morte sobre a tua vida. E os pecados capitais? O que é pecado capital? Pecado capital seriam os pecados que dariam origem a todos os vícios. Seriam a mola propulsora de todos os erros humanos. Eles seriam o capital, eles seriam a matéria-prima pecaminosa que faria com que se originasse e redundasse em todos os vícios, em todos os erros humanos. Então eles colocaram os 7 pecados capitais e as 7 virtudes cristãs. Então havia um contraste entre a virtude cristã e o pecado capital. As virtudes cristãs: humildade, caridade, pureza, bondade, temperança, paciência e diligência. Então, para cada virtude cristã, tinha um pecado correspondente, que seria o seu antagonista. Humildade, o pecado soberba. Caridade, avareza. Pureza, luxúria. Bondade, inveja. Temperança, gula. Nós vamos falar de gula, mas não hoje. Paciência, ira. Diligência, preguiça. Então esses seriam os 7 pecados capitais: soberba ou orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Qual foi a minha motivação de trazer esse tema para as nossas quartas-feiras, distribuindo em 7 quartas-feiras? Chamar a atenção que o pecado, ele não se encerra em si mesmo. Você peca, você sabe que fez algo errado, aí você pede perdão para Deus e Deus te perdoa e você segue a tua vida. Mas na verdade o pecado, ele é uma raiz, e muitas vezes ele não acaba simplesmente no ato de pecar, ele tem consequências que acabam abalando toda a vida da pessoa.
Então é como se nós disséssemos assim: lembre os teus pecados, vem aqui na frente, peça perdão, Deus te perdoa, pode sentar. Está resolvido? Mais ou menos, porque tem as consequências do teu pecado. Se eu discutir com o Everson, eu vou e peço perdão, ele me perdoou, resolvido está. Mas se eu matei uma pessoa, eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa. Mas eu vou ser condenado, eu vou para a cadeia, eu vou passar um tempo na prisão, as consequências vão ser sofridas na minha vida. E alguns pecados que a gente vê aqui como pecados capitais, às vezes hoje eu vou falar sobre a preguiça. Eu até estava falando ali com os pastores, que eu estava estudando esse detalhe, dizendo assim: mas eu em algumas coisas aqui eu sou meio preguiçoso. E faz uma semana que eu não vou na academia, eu vou falar sobre preguiça. Então, se eu fizer apelo, eu vou ser o primeiro a ir no apelo. Então, alguns pecados a gente pensa assim: estou sendo preguiçoso, pedir perdão para Deus. Mas uma vida entregue à preguiça tem outras consequências. Cada um desses pecados: soberba ou orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Isso tem uma consequência na tua vida. Isso acaba moldando a tua vida. Uma pessoa que é orgulhosa, o pecado dela não é só o orgulho, também é as consequências no orgulho. Consequência no trabalho, consequência na família, consequência na amizade, consequência diante de Deus. O que o orgulho faz? A ira não é só o momento de você se irar e pedir perdão para Deus, as consequências que você vai deixando. Deu para entender?